bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, eu vim aqui hoje para passar algumas técnicas de desenho de layout. Para quem está começando agora, existe uma dificuldade muito grande em relação aos elementos, aos espaços e tal. Então eu preparei algumas dicas bem legais para vocês, para a gente construir o nosso layout, começando primeiro pelo wireframe e posteriormente passando pela parte de detalhes que vai compor esse layout. Então vamos lá, com a minha tela aqui do Fireworks, pode ser pelo Photoshop também, eu vou colocar um tamanho de 1920, que basicamente, né, é o tamanho das telas, né, hoje em dia em widescreen. E também vou tentar pensar que quem for acessar esse site, ele, né, pode ser uma pessoa que tem um monitor quadrado, um monitor de tubo ainda, que parece que não, mas ainda existe. Então eu vou pensar nisso. Então primeiro eu vou criar uma forma qualquer aqui e vou delimitar 1000 pixels para que eu desenhe no meio, né, do meu site e consiga delimitar esse espaço. Ó, eu coloquei, vou alinhar aqui em Canvas, né, relativo à área de trabalho, no centro da tela e no topo. Eu criei uma forma, mas eu posso estar usando as linhas de grade aqui também, que pode estar me auxiliando com isso para eu manter o site no centro. Vou usar aqui, ó, as grades. Vou delimitar primeiro a minha logo, como eu ainda não sei qual que é o formato da minha logo, vai aí a primeira dica, que é tentar trabalhar o máximo possível de tamanho fechado. Então, o meu site, eu não vou fazer uma logo, delimitar uma área de logo dele de 103 pixels, 107, 223. Eu vou tentar sempre trabalhar com valores mais fechados, porque também é mais fácil na hora de somar, ver os espaços e tentar ter uma simetria no layout, certo? Então eu vou delimitar aqui que minha logo vai ter 200 pixels, né, por 100. Uma logo pequena, né? Vou delimitar ela e ela vai estar bem alinhada à minha régua, né? E no topo. Se alguém tiver dúvidas em qual posição está aquele elemento, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, no XY, que indica, né, a posição que aquele elemento está no layout. Então, se eu trocar aqui o X, ele vai me dar a posição horizontal, né, tá aqui no cantinho. Se eu trocar Y, ele vai me dar uma posição vertical. Então, vou pôr aqui, por exemplo, 200. Aí eu sei onde está esse elemento. Mas, como a gente já delimitou aqui, vamos fazer a parte visual, depois a gente pensa nesses detalhezinhos, tá? Já delimitei a minha logo, eu vou delimitar um topo, né? Fazer um topo bacana aqui. Mas eu quero um topo que ele seja 100%. Então não tem importância, eu posso, né, vir aqui criar uma outra forma. Vou por 1920, que é o tamanho, e 200, que é a altura dele, né? E ele vai estar posicionado de 0 a 0 na tela, certo? Então vamos lá, vou trocar aqui a cor para mim poder ver, certo? Legal, daqui vou ter que colocar uma cor mais escura. Legal, então eu sei que aqui eu tenho layout. Se eu delimitar a logo aqui, eu já consigo ver que minha logo está colada no topo. Então eu tenho que pensar que durante eu fazer o CSS, vai ficar feio, vai ficar estranho. Entendeu? A não ser que essa logo ela esteja como se ela fosse um selo mesmo, a gente queira ter esse efeito. Então, por enquanto, como a gente está trabalhando só com wireframe, eu vou delimitar que ele terá 30 pixels, né, de padding, ou de margem do topo, em relação ao topo. Então eu coloquei a minha logo aqui, eu vou delimitar a área do meu botão. Então vamos fazer botãozinhos aqui, né? Eles não vão ser tão altos. Vamos pôr aqui a 125, ó, tamanho legal, por 40, que ele vai ser um pouquinho mais largo. Não importa a forma agora que a gente só está construindo o wireframe. Vou bloquear essa camada e vou usar uma coisa que eu gosto muito do Fireworks, que é os posicionamentos no alinhamento. Então eu posso dizer que ele vai ter
20 pixels de espaço entre um botão e outro. Então, entendendo, pensando que esse site terá, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens de menu. Uma outra coisa legal, que se vocês repararem bem, eu tenho uma diferença de espaço entre esse botão e o outro, diferente desse último, que é uma coisa que eu gosto muito, como eu já disse, do Fireworks, né? Eu seleciono 7 elementos e vou dar, né, colocar ele relativo ao objeto e vou colocar para ele dar uma distância proporcional de um ao outro. Então aqui, se eu quiser medir qual que é o espaço exato entre um e outro, eu posso utilizar uma reguinha, né? Pegar aqui, ó, desse espaço até esse espaço, ele já me deu. Não vai ver porque está em branco. Vamos ver aqui, ó, o background. Ó, de 21 pixels. Então essa é a separação, o espaço que tem entre um botão e outro. Isso é muito importante na hora que a gente for construir sites, né? Saber esse espaço. Eu vou até fazer essa marcação aqui no primeiro botão. Eu não gosto muito de trabalhar com número quebrado, esse espaço de 21. Mas como é um espaço horizontal, não tem tanto problema. Eu já consigo reparar aqui, ó, parece que não, que é chatice. Mas esse tem um espacinho de aproximadamente 2 pixels entre o final do topo e o botão. Ou seja, o botão ele está passando esse espaço do topo. Mas não tem problema, né? A gente pega aqui e sobe para que ele fique bem rente ao topo. Então eu já tenho aqui a minha logo, já tenho aqui o menu. Eu posso colocar uma parte aqui de login, né? Fazer uma outra forma. Vou reaproveitar essa e vou utilizar aqui, por exemplo, 30 pixels de altura, para dizer, por exemplo, que aqui é uma barra de procura, né? Que é um elemento que a pessoa vai fazer uma pesquisa, né? E provavelmente terá um ícone indicando, né, um ícone semiótico indicando que aqui é uma barra de pesquisa. Legal, pronto, eu vou colocar bem aqui simétrico. Então aqui vai ser um elemento de pesquisa, vou até anotar aqui, pesquisa. E aqui vai ser minha lupinha, o meu ícone, né? Mostrando que ali vai ser a parte de pesquisa. Vamos pensar que esse layout vai ter um banner bem bonito. Vamos pensar, se a gente for trabalhar com um site onde o banner ele for 1920 ou, né, 100%, então a gente tem que pensar que a gente vai ter que trabalhar com imagens que estejam em alta qualidade, imagens realmente boas, né? Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de segmento que esse site vai ter. No caso, eu quero ver se eu faço um site de tecnologia, que é um desenho de site de tecnologia, e onde eu sei que já fiz algumas pesquisas iniciais, onde eu sei que geralmente eu encontro bastante imagem que seja em alta qualidade, né, e que eu consiga colocar aqui posteriormente. Então vou tomar cuidado para que esse banner comece bem próximo ao topo, né, ao final do topo. Não vou dar um espaço, pode ser que posteriormente a gente dê um espaço para ficar melhor, talvez uns 10, 20 pixels, né. E a altura, um banner grande, né, 920, e um banner grande vou colocar 350, senão na hora que a pessoa acessar, né, o site, ele vai ver só o banner, né, de cara não vai conseguir enxergar conteúdo nenhum. Vou até simular alguns bullets para troca de slide. Então vou colocar aqui, por exemplo, aproximadamente 20 por 20. Cor branca, bolinha vai ter uma borda em cinza. Cavas. Eu já tenho uma bullets aqui, ó. Legalzinho. Isso é importante que quando a gente for construindo, principalmente quem já tem noção do CSS, principalmente mesmo,
é já ir pensando, conforme vai criando o layout, é pensando como que eu vou fazer, reproduzir aquele efeito em CSS. Então, por exemplo, aqui no caso eu fiz a minha bullets, eu já vou imaginar que para reproduzir ele vai ter que ser tipo border radius, né, que vai ser 100%, para ele fazer com que a div ou aquele elemento, né, aquele ali, por exemplo, da bullet, ele fique redondo, né? Então eu coloquei aqui a bullet, fazer a mesma coisa. E novamente usando aquela técnica, já vou travar minha área do layout aqui do banner, selecionar os 4, através do Fireworks, vou dar um espaçamento de 20 pixels entre cada um, vou agrupar esses elementos e vou falar que ele está bem no centro da tela. Aí, legalzinho, já tem a minha bullet aqui, certo? E aí eu vou para os elementos, né? Vou trocar essa cor de fundo aqui que ficou horrível. Imagem de chamada aqui. E vou reproduzir o texto. Não preciso colocar um lorem y agora, mas eu vou pôr uma caixinha aqui, né, para delimitar o meu texto, usar as cores que eu já estava usando. E vou reproduzir aqui a altura das linhas. Selecionar aqui, ó, já vou colocar 10 pixels entre os objetos. E eu já tenho meu espaço, minha caixinha de chamada, provavelmente aqui seria uma H1. E eu já vou tendo uma noção bem legal sobre o espaçamento desses elementos dentro do meu site. Vou tirar essa borda aqui e vou replicar esse conteúdo pensando que vai ter 2 chamadas. Agora eu posso aumentar um pouquinho o tamanho aqui, né, de altura. Vou para 1200. Aumentei aqui para ter meu rodapé. Tipo assim, meu banner se moveu. Vou organizar aqui. E vou fazer aqui no meu topo, vou replicar para ele ser o meu rodapé. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz para dar mais uma noção de espaço, né, do meu layout. Vou colocar aqui um indicativo que terá um conteúdo, né, um texto, provavelmente um telefone, alguma coisa. E vou imaginar que aqui vai ter a parte das redes sociais. Então, geralmente, os ícones é 32 pixels, então eu vou trabalhar com ele, né? E aqui, uma chamadinha das minhas redes sociais. Umas 2 linhas de introdução, né? Falando a pessoa a comparecer, a clicar nesse botão. Mais uma vez, vou utilizar aqui o método de espaçamento proporcional entre os objetos. Olha que bacana, eu já consigo ver mais ou menos aonde vai ficar cada coisa. Então já tenho a base, né? Vou até salvar aqui, né, meu computador, para não perder. Eu já consigo ter uma base do que vai aonde e como ele vai ficar. Olha, eu fiz um wireframe, acredito que em poucos minutos, né? Aproximadamente 10, 15 minutos. E a gente, na próxima aula, a gente já vai ver como padronizar
e fazer alguns efeitos para que o seu layout tenha. Bem, até a próxima. Por favor, né, curtam a minha fanpage, o meu YouTube, né, se inscrevam aqui no meu canal. E até a próxima. Se vocês me acharem, procurem no Google. Abraço!